Fala galera, Ricardo Correa, CEO e fundador da Hamper e host do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento para negócios B2B. Se você não conhece os meus canais, te convido a conhecer. Eu tenho um canal no YouTube, @RampUpB2B. Tenho também uma newsletter, você pode acessar rampupb2b.com.br para assiná-la gratuitamente. E eu publico todos os dias no LinkedIn, falando aí sobre estratégia de crescimento e vendas para negócios B2B. Muito provavelmente você chegou nesse vídeo aqui pelo LinkedIn, porque você reagiu ali ao material que eu publiquei essa semana, mas garanto que você está me seguindo aí nesses canais, principalmente se você gostar desse conteúdo, para você receber mais conteúdos assim. Eu fiz essa publicação, comentando sobre o meu sistema de organização da minha produção de conteúdos para LinkedIn. Vale dizer que eu uso o Notion e eu vou fazer a apresentação dentro do software. Então essa interface que vocês já estão vendo aqui no vídeo que eu vou seguir a minha apresentação, ela é uma interface do Notion. Você pode tentar replicar esse mesmo método em outros softwares de organização, Vamos dizer que você usa aí o Asana, o ClickUp, o Basecamp, que seja numa planilha, possivelmente você consiga fazer. Eu vou focar muito mais no método do que no ferramental aqui, tá? Vale dizer também, aqui eu estou dentro da pasta RampUp, da área do RampUp dentro do Notion, e o RampUp ele é um projeto muito mais extensivo do que só a minha atuação no LinkedIn. Então eu uso essa área chamada RampUp para organizar todos os trabalhos relacionados à minha produção de conteúdo, à construção da minha autoridade, da autoridade da Hamper e da construção da marca educadora da Hamper, que é essa marca RampUp, Então eu uso esse documento do Notion para organizar o meu LinkedIn, mas também o YouTube, a newsletter, os livros que eu escrevo e publico no LinkedIn, aqui dando spoiler do que está para vir no ano que vem, a criação de um curso do RampUp, os eventos que vão voltar no ano que vem e por aí vai. Mas eu não vou falar sobre todos esses canais porque o propósito do vídeo não é esse. Hoje eu vou falar especificamente sobre a minha estratégia de LinkedIn. E já que a gente está falando de estratégia, eu queria começar abrindo sobre a estratégia, porque a gente tem um hábito, e é cultural nosso aqui na Hamper, a gente sempre começa algo pelo porquê. Então eu vou explicar um pouco do porquê de eu atuar com produção de conteúdo. Muito provavelmente você já me conhece, mas vale dizer, eu não sou influenciador, eu não sou uma pessoa dedicada full time a produzir conteúdo. Meu trabalho não é esse. Eu sou um empreendedor, eu sou CEO da minha própria empresa, e eu vejo na produção de conteúdo e na atuação no LinkedIn uma via de crescimento para a minha empresa. E porque eu tenho uma agenda turbulenta pelas responsabilidades de um CEO de uma empresa em rápido crescimento, eu tenho pouco tempo para dedicar para a minha estratégia de produção de conteúdo e eu não me considero um especialista no assunto. Então, eu tive que investir tempo criando o meu método, que é o que eu espero transmitir aqui, mas eu precisei me convencer muito de que essa era a estratégia certa. Então aqui eu estou falando, eu estou falando agora sobre motivação e depois eu vou falar também sobre disciplina, porque é o que eu acho que vai te ajudar a levar adiante essa estratégia de produção de conteúdo. Se você tiver só motivação, eu acho que não é difícil que uma pessoa olhe para uma rede social como o LinkedIn e fale, eu tenho vontade de estar lá, de ter presença e tudo mais. Se você tiver só motivação, mas te faltar disciplina de produzir o conteúdo, escrever diariamente, você vai fracassar. Você vai dar um gás na primeira, segunda semana e depois, pela falta de disciplina, você vai abandonar o projeto. Mas também se você só tiver disciplina e só sair executando sem entender muito bem o porquê, você também não vai chegar em lugar nenhum e você vai acabar desistindo pelo caminho. Então grave isso, muito importante. Você tem que ter a motivação e você tem que ter a disciplina. Começando falando sobre a minha motivação de estar no LinkedIn ou de criar essa marca educadora chamada RampUp, que como eu falei é um projeto muito maior do que só o LinkedIn, eu gosto de começar pelo porquê. E eu comecei
esse projeto para ajudar a criar autoridade, credibilidade e alcance, tanto para a Hamper quanto para mim, enquanto empreendedor, como fundador dessa empresa. A motivação de ter esse projeto para as empresas, e vale dizer que o nosso público são as empresas B2B, é ajudar essas empresas na sua jornada de crescimento, né? Eu tenho, por conhecimento de causa, aí saber que cada etapa da jornada de uma empresa B2B tem um desafio diferente. Por eu conhecer desses desafios, eu gosto de falar sobre eles para ajudar pessoas que estão passando por esses desafios. Mas ajudar também essas empresas a se posicionarem melhor perante seus concorrentes, a criar estruturas de vendas mais adequadas, a fazer melhores escolhas dos canais e dos investimentos de marketing B2B e por aí vai. E é claro que em retribuição a esse valor que a gente gera para as empresas que se beneficiam desses conteúdos, em grande parte gratuitos, que eu espero também trazer um caminho de prosperidade para a Hamper. Então eu espero, ao compartilhar o meu conhecimento dos nossos métodos aqui na Hamper, que isso retorne para nós em forma de crescimento, que vai vir a partir da construção da audiência de quem acompanha os nossos conteúdos, engajamento dessas pessoas que em algum momento podem virar leads e podem virar clientes da Hamper, e com isso a gente cria um flywheel positivo, onde eu ajudo as empresas a encontrarem seus caminhos de prosperidade, mas isso retorna também em prosperidade para minha própria empresa. E se você me acompanha no LinkedIn, você deve perceber que eu uso muito uma assinatura no final, onde eu falo para frente e para cima, e isso faz parte do movimento, né, do movimento Ramp Up. A gente criou essa tagline como movimento nosso. Eu não vou entrar tanto nos detalhes de cada item estratégico aqui, porque vem menos ao caso, para não enrolar muito, para ir direto para a promessa do vídeo. Mas aqui eu destrincho, né, como que eu vou fazer essa construção de audiência. Eu uso primariamente o LinkedIn, depois eu crio mais engajamento e mais proximidade com o meu público através de conteúdos mais profundos, no YouTube, newsletter, eu tenho teste também, e depois a conversão em lead através das lives que nós fazemos e através dos books que eu tenho disponibilizado no meu LinkedIn aí com alguma frequência. E eu vou destrinchando, né, o porquê, o como, o que, para quem. Como eu comentei, o nosso público é o público B2B. Eu falo principalmente, os meus conteúdos são pensados para os donos, para os empreendedores, mas também para as lideranças das áreas de marketing, vendas, das áreas de negócio de uma forma geral, sempre pensando em empresas B2B, empresa de software, empresa de TI, agência de marketing, empresas de serviços de uma forma geral e até empresas da economia real que fazem negócios no B2B. Uma coisa legal também, e que se vocês me acompanham no LinkedIn, você vai perceber isso no meu posicionamento, eu defino contra quem eu falo e eventualmente eu posso educadamente atacar certos públicos que eu chamo aqui de bullshiteiros, né? Todo o meu conhecimento, todo o meu conteúdo, ele é baseado no meu conhecimento de causa, baseado nas minhas vivências. Então, por definição, eu sou um pouco contra os gurus de internet que leem o livro e a teoria e saem proliferando verdades aí pelo LinkedIn. A minha tocada ela é diferente. A minha tocada é de quem vive o dia a dia de um negócio B2B em crescimento e tem conhecimento de causa, tem aprendizado empírico, aprendizado resolvendo o problema de dia a dia para compartilhar. Por isso, no meu posicionamento, eu questiono muito a galera que vende as fórmulas prontas. Dado esse disclaimer, né, dos meus motivadores estratégicos, e tendo falado do que é a minha motivação, eu queria entrar um pouco mais agora no como, né, na parte que eu disse que é a disciplina, que é como que eu uso, como que eu coordeno a minha produção de conteúdos de LinkedIn no dia a dia. Então eu tenho aqui na minha área onde eu coordeno tudo do LinkedIn, e no Notion eu tenho um conceito como se eu tivesse uma planilha onde estão todos os meus conteúdos, ou uma única base de dados onde eu tenho todos os meus conteúdos, e através do Notion eu consigo criar diferentes visões. Então o que eu vou mostrar para você aqui do meu sistema de organização é sempre a mesma base de dados com visões diferentes. Então eu tenho uma visão para eu ter a visão da minha linha de produção de conteúdo. É uma visão de Kanban, onde cada conteúdo é um card
e esse card ele vai passando etapa por etapa até ele estar pronto e publicado lá no ar no LinkedIn. Eu tenho uma primeira coluna de backlog, que é onde eu lanço as minhas ideias, e vou dizer que assim, o que está no backlog eu não tenho compromisso nenhum de publicar um dia. Aqui eu só lanço as minhas ideias. Eventualmente eu estou no Uber voltando para casa, eu estou em casa lendo um livro, eu estou ouvindo um podcast, eu estou na academia, eu tenho uma ideia, eu abro o celular, anoto em algum lugar e depois eu lanço aqui no backlog. As boas ideias, naturalmente, eu vou acabar processando, elas vão virar post, mas algumas ideias nunca vão para frente. A partir do momento que o conteúdo ele entra aqui em rascunho, aí ele entrou na linha de produção. Se eu trouxe para rascunho é porque eu já vou começar a trabalhar nele, eu vou de fato escrevê-lo. Tá? Então a primeira etapa é rascunho, é onde eu escrevo. Uma vez esse post minimamente pronto, ele vai aqui para o programado, né, que é onde ele já está pronto para ir para o ar, eu só não defini ainda a data que ele vai entrar no ar, para que finalmente ele venha para o publicado. Então perceba que são poucas etapas, tá? Processo de produção relativamente simples, como eu acho que tem que ser, né? Vale dizer que o formato de post de LinkedIn são de conteúdos curtos, né? Conteúdos breves, então você não vai passar por edição de vídeo, por outras etapas muito mais complexas, pelo menos se você trabalha no formato de texto, que é o formato que eu trabalho atualmente. E aqui no publicado estão todos os conteúdos que eu já publiquei. Se você me acompanha, você vai perceber que ele está até ordenado pela ordem cronológica do que eu vim publicando aí nas últimas semanas. Então aqui é o formato de me organizar por linha de produção. O formato que eu tenho mais familiaridade, que eu uso mais no dia a dia, é o formato de programação. Formato de calendário, porque aqui eu realmente tenho visibilidade do conteúdo que vai entrar para o ar hoje, o que vai entrar para o ar amanhã e depois. Eu estou com a minha agenda real aberta aqui, ela não vai me deixar mentir, que eu não trabalho com muitos dias para frente programados. Pode ver que eu praticamente não tenho conteúdos para a semana que vem já programados. Eu tenho algumas hipóteses de conteúdo para amanhã, algumas hipóteses para sexta, mas eu já não tenho nada na semana que vem. O que revela um pouco do nível de planejamento que eu trabalho. Eu procuro enxergar 2 dias para frente. Eu não faço planejamento mensal de calendário de tudo que eu vou publicar, simplesmente por eu não me adaptar por esse formato. Eu prefiro muito mais escrever o que está me dando vontade, o assunto que me dá vontade de falar naquele espaço de tempo, do que propriamente trabalhar com um calendário todo programado. Nada contra, mas a minha estratégia não é assim, eu não funciono tão bem assim. Vale também abrir conteúdo para eu mostrar como que eu organizo o conteúdo em si, né? Então uma coisa aqui é a organização das pautas, outra coisa é como eu organizo cada conteúdo. Então aqui eu estou abrindo um conteúdo de fato. Se você olhar no LinkedIn, provavelmente esse conteúdo é um conteúdo da semana passada, eu falei da montanha-russa no crescimento de uma empresa B2B, e o post ele está aqui do jeitinho que eu publiquei. Está aqui o texto que foi no corpo da mensagem lá, a imagem que eu criei para publicar. Não vai dar tempo de falar como eu crio as imagens, tem muita gente que tem essa curiosidade, me pergunta se sou eu mesmo que faço. Sim, sou eu. Se eu for abrir aqui para como eu crio essas imagens, eu vou fazer um desvio muito grande, quem sabe um dia eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas voltando no conteúdo, eu procuro catalogar o meu conteúdo para facilitar a minha organização e facilitar principalmente a minha análise depois. Então eu catalogo o meu conteúdo por categoria, eu tenho diversos assuntos que eu posso escrever o conteúdo, eu posso falar sobre gestão, sobre estratégia, sobre vendas, crescimento, vida pessoal e por aí vai, uma série de assuntos que eu classifico os meus conteúdos. Eu tenho a data no qual o conteúdo foi publicado ou está programado para ser publicado. Eu tenho sempre uma estratégia do post. Quando eu posto, eu quero gerar posicionamento para mim, ou me posicionar em relação a algum assunto, ou eu quero gerar engajamento, eu quero que as pessoas comentem sobre a opinião delas, ou eu quero gerar conversão. É um post que eu fiz claramente para gerar leads para minha empresa. Eu sempre trabalho com desses 3 objetivos. Disparado, o que eu mais faço são posts para posicionamento, tá? Eu também catalogo por call to action, então algumas publicações que eu faço o call to action é comentários, como essa, né? Se a gente ler lá no fim, eu falo dos desafios e pergunto aqui, ó, comenta aí
se você tem esses desafios que eu me comprometo a ajudar. Então esse foi um post baseado em pedir comentários. Mas eu posso não colocar nem CTA, eu posso colocar aqueles posts, link nos comentários, eu posso pedir para a galera me mandar uma DM, enfim, diversos call to actions. Eu catalogo também o tipo de imagem que eu usei. Às vezes eu faço uma publicação com o que eu chamo de texto chamada, né? Eu faço um fundo todo preto com uma frase grande em destaque. Eu posso trabalhar com uma imagem genérica, definitivamente não uso esse formato. Eu posso trabalhar com gráfico ou diagrama, eu acho que 90% dos meus posts seguem esse formato. Mas eu posso fazer um PDF que vira um carrossel no LinkedIn, eu posso publicar sem imagem, pode ser com uma foto minha ou uma foto de alguma coisa da Hamper e por aí vai. São diversos formatos diferentes. O status, que é basicamente a tela anterior que eu estava mostrando do Kanban. E aqui eu alimento, né, com as estatísticas do meu post. Eu acho que é isso que eu quero mostrar agora na etapa seguinte. Então, eu mostrei até aqui como que eu planejo o meu conteúdo e como que eu organizo o meu conteúdo na medida que ele está sendo produzido, até depois de ele estar pronto. Depois de publicado, esse conteúdo ele começa a gerar estatísticas. Lembra que eu falei, isso daqui é como se fosse uma base de dados ou uma planilha que organiza todos os meus conteúdos. Eu estou com um filtro aqui que eu vou tirar só para isso. Aí eu vou deixar ele filtrado por ordem cronológica. Isso. Aqui ele já está na ordem cronológica, ele está do mais antigo para o mais novo. Então, eu comecei a publicar ali no dia 15 de julho e desde então eu publico todos os dias. Se a gente olhar aqui no meu calendário não vai deixar eu mentir. Aqui em dezembro eu publiquei todos os dias até aqui. Novembro eu publiquei todos os dias. Outubro, setembro e por aí vai. Então já tem um tempo que eu estou publicando realmente todos os dias. Eu venho aqui na parte de análise e aí eu consigo ter entendimento das minhas publicações para eu saber o que está gerando algum efeito ou não, se está gerando o efeito esperado ou não. Deixa eu mudar a ordem aqui, isso, eu queria trazer do mais novo para o mais antigo. E aqui eu consigo ter uma visão clara de qual que foi a performance de cada publicação que eu fiz. E eu vejo os posts que geraram mais engajamento, né? Aqui são os dados que o LinkedIn dá, né? Número de impressões, número de reações e número de comentários. Claramente eu tenho alguns posts que performaram não tão bem e eu tenho posts que bombaram. É claro que eu consigo pegar uma correlação entre uma coisa ou outra. Tem alguns posts que eu já tenho uma expectativa, como por exemplo esse post aqui que bombou, que está com mais de 100 mil impressões. Foi um post que eu fiz pedindo comentários, por isso que ele está com tanto comentário, porque eu estava disponibilizando um material gratuito. Uma curiosidade, eu coloco sempre a expectativa viral do post. Se eu acho que ele vai viralizar pouco, médio ou muito. E esse é um post que, quando eu publiquei, eu já imaginava que a minha expectativa viral sobre ele era alta e eu não estava errado, né? Ele realmente foi um post que bombou, ele destoou da média. E aqui eu tenho as minhas estatísticas gerais, né? Desde que eu comecei a publicar todo dia, eu já publiquei 128 posts que me geraram mais de 1.600.000 impressões, mais de 20 mil reações e mais de 13 mil comentários. Se eu quiser saber como que eu consigo afirmar se o post bombou ou não, né? Eu vou olhando aqui, ó, tem alguns que tem 14 mil impressões, mas tem outros que tem 3 mil, né? Então eu consigo tirar a média de todos os posts que eu fiz e eu consigo entender que a média de impressões é 13 mil, tá? Então eu sei que um post que gerou ali 5 mil, 7 mil, ele está abaixo da média. É claro que eu tenho alguns outliers que puxam esse número para cima, mas olhar essas estatísticas me ajudam muito a tomar decisões dos próximos conteúdos que eu vou publicar. Por quê? Eu tenho uma tendência de olhar aqueles conteúdos que bombaram mais e falar, opa, acho que a minha rede tem interesse quando eu falo sobre isso. Então eu posso falar mais vezes sobre isso. Outra coisa que eu posso fazer é pegar conteúdo curto, como o post de LinkedIn que deu certo, e transformar isso
em material mais extenso, mais profundo, como eu comentei, né? Eu tenho o meu canal de YouTube, que eu publico semanalmente, e boa parte do que alimenta o meu canal de YouTube são os posts que eu fiz no LinkedIn, que deram bastante certo, que geraram bastante engajamento, e eu entender que esse conteúdo ele desperta o interesse da minha rede e falar, pô, eu acho que isso daqui vale a pena fazer um conteúdo mais denso. Aqui eu tenho um exemplo. Eu fiz uma publicação falando sobre como eu organizo a minha agenda. Essa publicação sobre a minha agenda bombou. E aí, tempos depois, eu investi fazendo conteúdo mais profundo. Então, eu gravei um vídeo explicando como eu organizo a minha agenda e fiz isso na minha newsletter também. Então, só um exemplo de como que essas estatísticas contribuem para a minha estratégia de produção de pautas e por aí vai. Além da análise que eu faço dos meus posts, eu faço também uma análise do meu perfil. Então, desde que eu comecei a publicar diariamente, eu gero log semanal com estatísticas do meu perfil. Essas estatísticas o próprio LinkedIn disponibiliza, tá? O LinkedIn ele tem um link aqui que é linkedin.com/dashboard, que ele te dá esse extrato, né, essa fotografia semanal do seu perfil. Então toda segunda-feira de manhã eu vou lá e pego uma fotografia do meu perfil de como eu performei nos últimos 7 dias, então eu tenho o dado da semana anterior, eu venho fazendo isso semana a semana desde que eu comecei a publicar. O que é muito legal é que eu consigo acompanhar o crescimento no meu número de seguidores, eu consigo acompanhar como está se comportando as impressões das minhas publicações, visualizações do meu perfil e por aí vai, né? Todas as estatísticas ali que o LinkedIn entrega. Alguns big numbers aqui, né? Eu adquiri quase 8.000 seguidores novos desde que eu comecei a publicar todo dia. Então eu comecei com 23 mil, mais ou menos. Hoje eu estou com praticamente 31 mil. Acho que no momento que eu estou gravando aqui eu passei a marca já de 31 mil. Eu consegui mais de 1.500 impressões, como eu já comentei, dentre várias outras estatísticas aí que me interessam. Eu tenho menos vaidade, sendo muito sincero, com estatísticas tipo assim, curtidas, número de seguidores. Eu definitivamente eu não estou no jogo para isso. Eu estou como founder que quer gerar negócio para sua empresa. Eu não escondo, só deixo muito claro nos meus conteúdos, né? Eu não fico dourando a pílula. Eu tenho um propósito no LinkedIn, gerar negócio para minha empresa. Eu estou lá para fazer negócio. Eu não estou lá para construir popularidade, ou pelo menos esse não é o meu objetivo fim. É claro que construir autoridade, construir audiência é meio. Por isso que eu acompanho sim o número de seguidores que eu estou gerando, porque eu entendo que quanto mais seguidores eu tiver, mais gente eu vou impactar no próximo conteúdo que eu vou produzir. E isso vai aumentar minha chance de gerar negócio, tá bom? Um pouco dessa minha mentalidade. Por fim, um outro número mais recente que eu venho acompanhando é esse favicon aqui. Esse favicon, ele me dá um ranking. Ele me diz em que posição do ranking eu tô no LinkedIn Brasil. Eu acho super interessante, ó, eu vou vir aqui no meu perfil. Esse favicon, ele tem uma extensão de Google Chrome, ó, que quando eu tô no meu perfil, eu abro essa extensão e ele traz aqui, ó, até melhorei um pouco a posição em relação à última vez que eu peguei. Eu sou 142 aí LinkedIn no Brasil, tô no top 1%, o que demonstra que eu tô no caminho, né? Isso está me gerando, de novo, sem vaidades aqui. Eu sei muito bem qual que é o meu papel aí no LinkedIn, mas não deixa de ser um indicador para eu acompanhar, para eu saber se eu estou conseguindo performar ou não. E por fim, para ir aterrissando o conteúdo, muita gente também me pergunta se eu me inspiro em alguém, se eu tenho umas referências. Assim, eu não tenho uma referência única, mas eu tenho uma galera, alguns perfis que eu vim mapeando ao longo do tempo, e aqui tem de tudo, tá, gente? Não tem só gente que eu admiro, não. Eu acho que tem mais gente que eu acho o perfil relevante do que gente que eu concordo com o que a pessoa escreve, vamos dizer assim. Mas tem gente aqui no meio que eu admiro também, e que de certa forma eu me permito influenciar. Tem gente do Brasil, tem gente de fora do Brasil, tem gente que é puramente criador de conteúdo, tem gente que é founder, mas eu tenho essa lista de pessoas que eu acompanho. E uma coisa legal é que, se vocês perceberem, tem alguns perfis que eu marco que o meu objetivo não é usar de referência, usar de inspiração, e sim para fazer social selling. O que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas
que estão aqui como social selling, quando elas publicam, eu procuro estar atento nas publicações delas e sempre que eu ver que eu posso somar de alguma forma, eu vou lá e comento, porque isso ajuda a melhorar o meu engajamento na rede. Em retribuição, essas pessoas também costumam comentar nas minhas coisas e a gente tem meio que como se fosse uma parceria velada ali dentro do LinkedIn, onde um ajuda no engajamento do post do outro, o LinkedIn incentiva isso no algoritmo dele e quem joga esse jogo do LinkedIn conhece bem ou deveria conhecer esse play que eu estou falando. Uma coisa interessante, eu mapeio também aqui o meu perfil no meio para ver no número de seguidores mais ou menos aonde eu estou, né? Então eu estou aqui, talvez dentro das minhas referências eu não estou tão bem, eu estou meio que do meio para baixo da tabela aqui, mas está tudo bem, eu comecei esse trabalho tem 4 ou 5 meses, né? Eu ainda tenho muita grama para carpinar, mas tem uma galera aqui que, pô, você vê, tá ordenado por número de seguidores, tem uma galera que acho que logo eu passo aqui, brincadeiras à parte, tem uma galera que eu sigo que tem mais de 600 mil seguidores, né? O cara é um alienígena aí já, tem 20 vezes mais seguidores do que eu, possivelmente está fazendo um bom trabalho já há muito tempo, mas a gente vê que na média a galera aí tem, sei lá, seus 50 mil seguidores, alguma coisa nessa linha. Recomendo bastante ter essas inspirações, mas como eu sempre comento, eu gosto de me deixar inspirar, eu gosto de navegar pelo LinkedIn, ver outros conteúdos, porque isso irriga o meu cérebro, né, e me ajuda a ter ideias do que eu posso escrever, mas honestamente eu não copio o conteúdo de alguém, ou eu, deixo como referência, eu vejo, né, vem menos ao caso eu julgar aqui, mas eu vejo muita gente que segue alguns conteúdos gringos e fazem quase que um depara do que tem lá de fora para cá. Definitivamente essa não é a minha, né? Como eu comento, assim, a minha estratégia de produção de conteúdo é compartilhar o que eu aprendo na minha jornada, as coisas que eu testei, que deram certo, que deram errado. Essa é a minha tocada, beleza? Eu espero de verdade aí que esse vídeo tenha te ajudado. Como eu comentei, o projeto Ramp Up ele é muito mais amplo do que só essas publicações de LinkedIn. Imagino que você vendo essas outras abas aguça um pouco a curiosidade. Posso gravar outros vídeos falando sobre como eu organizo o meu canal de YouTube, embora o meu canal de YouTube ainda é irrelevante. A newsletter, que eu acho que eu já estou mandando bem, ela já está ganhando tração, posso falar sobre isso também. Mas eu já tenho um compromisso e vou deixar um compromisso com você aqui. O meu próximo vídeo, eu vou gravar daqui uma semana mais ou menos, eu vou falar sobre como eu estou usando o LinkedIn, não só para a produção de conteúdo e construção de audiência, que é o que eu mostrei nesse vídeo, mas como eu tenho usado também o LinkedIn para gerar leads para a minha empresa. E aí eu vou explicar um pouco do meu método de produção de materiais ricos. Se você olhar o que está aqui na minha tela, nos últimos meses a gente já fez umas 3 lives e lançamos 2 e-books. E somados os leads que esses materiais geraram, tá aqui na tela, são quase 7.000 leads gerados, galera, só de material que eu produzi nos últimos meses e publiquei no LinkedIn. Então tem sim um caminho para gerar leads, um caminho para gerar negócios usando o LinkedIn, mas se eu for explicar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, por isso deixa aí você com a curiosidade, me acompanha aí no LinkedIn, segue o meu canal no YouTube para você ter certeza que você vai receber outros materiais, outros vídeos, outros templates, outras referências como essa que eu estou trazendo aqui hoje, beleza? Espero que tenha gostado, que seja útil para você. Conta comigo, conta com a Hamper aí. Nos vemos em breve. Valeu!